Fala, meus irmãos, aqui quem fala é o Henrique Severo. Quero dar uma boa tarde a todos vocês. Eu hoje mais uma vez vou estar falando sobre o nosso amigo pastor Abílio Santana. Mais uma vez ele no meio da polêmica, né, meus irmãos? Mas antes de eu estar falando sobre esse vídeo, estar mostrando esse vídeo para vocês, eu queria pedir a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que não são inscritos, que possa se inscrever, que possa deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e todos aqueles seus parentes. E o principal de tudo, meus irmãos, deixa o seu comentário aí no vídeo aí, o que vocês estão achando do vídeo, do canal, e o que vocês querem que a gente possamos melhorar, tá bom, meus irmãos? Vamos assistir o vídeo aí. E Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra, só por causa de uma coisa, porque quando eu entrei aqui, eu vi o sobrenatural ser restaurado. Você crê no que eu estou dizendo? Esse Abalat Tobias, ele está falando do pastor Abílio Santana. Está falando do pastor Abílio Santana. Acabou. Esta farsa chamada Gideões acabou. Gideões acabou. Acabou. Hoje nós não tem mais nenhum nome. Congresso Internacional. Não. É um trabalho local. É um trabalho local. Primeiro que a presidência atual não é a favor que ninguém de outra denominação vá para lá. É aquela coisa, redil fechado. Ele então diz que conversou com o pastor Marco Feliciano por telefone sobre isso, que é amigo dele e chama de babacas aqueles que, segundo ele, estão querendo jogar um contra o outro. E volta a dizer que Gideões acabou sim, que o Congresso foi um fim. O que mata no ser humano, que quando o ser humano ele não é reconhecido, ele não é considerado como nada, que quando ele chega, quando ele não é considerado, ele chega que nem aquele cachorro que caiu da mudança e ficou abandonado no meio da estrada. Mas quando Deus ele exalta aquela pessoa, ele deixa muitos, a maioria de 100%, embora botar aí 75%, eles ficam soberbos. Eles esquecem da onde eles saíram, eles esquecem da onde Deus tirou eles, aonde Deus colocou. Só que ele tipo, são as pessoas tão cultas dentro da palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus e esquece que Deus ele exalta, ele abate o soberbo e exalta os humilhados. Então a gente temos que ser humilde, a gente nunca podemos esquecer a nossa raiz, da onde que nós saímos, e que antes de estar na presença de Deus a gente não era nada, e antes de Deus nos enviar para certos lugares a gente não era nada. Deus nos botou lá para que a gente pudesse ser reconhecido. Então, e em Provérbios está escrito: 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E o que é que abomina a alma de Deus? Os que semeiam contenda entre os irmãos. Essa pergunta é semeadora de contenda. Pastor Abílio, estão querendo jogar o pastor Marco Feliciano contra o senhor. Ligue não, homem. Vocês têm história. Amados, pastor Marco Feliciano já venceu o Covid, venceu o diabo. Eu, no ano de 2022, eu venci o Covid, também já venci o diabo. Nós dois não vamos vencer uma jogada de otário dessa? Vocês são babacas. São babacas. Nós dois ligamos um para o outro, começamos a rir. Meu nome é Abílio Santana, não é Tobias nem Sambalate. Será que o senhor irá ao Congresso dos Gideões pedir perdão novamente? O senhor já fez isso em 2010. É de fato, só que em 2010 foi Deus quem disse: vai lá, te retrata como meu ungido. E eu fui e irei 1 milhão de vezes, não só nos Gideões, mas em qualquer lugar que Deus mandar. Nunca foi humilhante sermos humildes.
Agora, eu ter que ir nos Gideões pedir perdão? Por quê? Porque a família Bernardino está sendo massacrada? A foto do líder, do fundador dos Gideões, não está lá na parede? Que é isso? Para que tá feio. Volto a repetir, Gideões acabou. Olha o fiasco que foi o Congresso. Um pregador batendo no outro, nada com nada. Uma pedição de dinheiro. Porque o senhor não pregou nos Gideões esse ano por dois pequenos, grandes fatores. Primeiro, que eu não fui convidado. Segundo, se eu fosse convidado, eu não iria. Um abraço. E a parte pior é essa daí, de ele e o pastor Feliciano, eles são amigos, show de bola, mas desde o momento que você dá liberdade para a sua vida poder ir a público, e o público dá a sua opinião sobre aquela situação que está acontecendo, a gente não podemos chamar as pessoas de babaca, a gente não podemos estar tentando humilhar, né, esculachar as pessoas, que é o que o pastor Abílio Santana mostra ali, que até então a gente vai ver que o pastor Marco, ele não manda para público, ele manda diretamente para o pastor Abílio Santana. Então ele não tem que ficar, o pastor Abílio, ele não tem que ficar jogando, descontando em cima dos públicos. Se eu não quero que minha vida venha a público, eu tento andar com a minha vida em dia, em ordem, eu tento verdadeiramente mostrar que eu sou sal, sou luz, como Jesus Cristo nos ordenou a ser. Desculpa, mas eu acho que você está desinformado. Você viu alguma reação minha de chateado? E não fica triste comigo, não. Quem é o Gideões na fila do pão? E outra, eu tenho quase 60 anos. Eu não sou levado por ninguém. Eu sou guiado pelo Divino Espírito Santo. E eu já disse, se me convidassem, eu não iria. E o meu irmão, meu amigo Marco Feliciano, não foi levado lá. Ele foi convidado e atendeu o convite. Eu não visto mais fraldas. Eu nasci para coisas grandes. Viu a mensagem que seu amigo mandou para o senhor nos Gideões? Amigo, tu dissestes bem, porque o pastor Marco Feliciano é um dos meus melhores amigos. Mas quem é que te contou que a mensagem foi para mim? Meu nome não é Tobias, nem é Sambalate. Mas estão dizendo, Abílio, Feliciano mandou indireta para Abílio. Ele é meu amigo, um amigo conhece outro. Ele vai estar pregando na minha igreja daqui a uns 60 dias. Eu vou estar pregando na igreja dele, a igreja que Deus confiou a ele, no dia 14, domingo agora 8. Então, e em Provérbios está escrito, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. E o que é que abomina a alma de Deus? Os que semeiam contenda entre os irmãos. Essa pergunta é semeadora de contenda. Pastor Abílio, estão querendo jogar o pastor Marco Feliciano contra o senhor. Ligue não, homem. Vocês têm história. Amados, pastor Marco Feliciano já venceu o Covid, venceu o diabo. Eu, no ano de 2022, eu venci o Covid, também já venci o diabo. Nós dois não vamos vencer uma jogada de otário dessa? Vocês são babacas. São babacas. Nós dois ligamos um para o outro, começamos a rir. Meu nome é Abílio Santana, não é Tobias nem Sambalate. Será que o senhor irá ao Congresso dos Gideões pedir perdão novamente? O senhor já fez isso em 2010. É de fato, só que em 2010 foi Deus quem disse, vai lá, te retrata como meu ungido. E eu fui e irei 1 milhão de vezes, não só nos Gideões, mas em qualquer lugar que Deus mandar. Nunca foi humilhante sermos humildes. Agora, eu ter que ir nos Gideões pedir perdão? Por quê? Porque a família Bernardino está sendo massacrada? A foto do líder, do fundador dos Gideões, não está lá na parede? Que é isso?
Para que tá feio. Volto a repetir, Gideões acabou. Olha o fiasco que foi o Congresso. Um pregador batendo no outro, nada com nada, uma pedição de dinheiro. Porque o senhor não pregou nos Gideões esse ano por dois pequenos, grandes fatores. Primeiro, que eu não fui convidado. Segundo, se eu fosse convidado, eu não iria. Um abraço. Ele também chega a rir em tom de zombaria quando um seguidor pergunta se, para ele, o pastor Eliseu Rodrigues é o maior pregador do Brasil. Na sua opinião, Eliseu Rodrigues é o maior pregador do Brasil? Bichão, manda ver. A cara de deboche dele. Ele é muito debochado. Muito debochado. Ele tem certas coisas que Jesus Cristo, ele quando ele estava perto para ser crucificado, e Pedro foi falar que ele estava pronto para defender a Cristo, para morrer com Cristo. Jesus Cristo, ele falou: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que sua fé não desfaleça. Mas quando se converter, confirma teus irmãos. E o que, se a gente parar para observar, o que tem de líderes que são conhecedores da palavra, culto dentro da palavra de Deus, precisando ser libertos, porque eles já foram libertos um dia, mas só que infelizmente eles se corromperam. E quando a gente se corrompe diante da palavra de Deus, a gente dá liberdade, dá espaço, abre brecha para Satanás poder entrar na nossa vida e habitar. São minha de chateado, e não fica triste comigo não. Quem é o Gideões na fila do pão? E outra, eu tenho quase 60 anos. Eu não sou levado por ninguém. Eu sou guiado pelo Divino Espírito Santo. E eu já disse, se me convidassem, eu não iria. E o meu irmão... Parte maneira. Quem é Gideão na fila do pão? Tipo, tá querendo dizer que Gideão não é nada. Um lugar que ele precisou, ele cresceu, criou o nome ali, né? Foi reconhecido dentro do Gideão. Porque o pastor Marco Feliciano é um dos meus melhores amigos. Mas quem é que te contou que a mensagem foi para mim? Meu nome não é Tobias nem Sambalate, mas estão dizendo, Abílio, Feliciano mandou indireta para Abílio. Ele é meu amigo, um amigo conhece outro. Ele vai estar pregando na minha igreja daqui a uns 60 dias. Eu vou estar pregando na igreja dele, na igreja que Deus confiou a ele, no dia 14, domingo agora 8. Então, e em Provérbios está escrito, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. E o que é que abomina a alma de Deus? Os que semeiam contenda entre os irmãos. Essa pergunta é semeadora de contenda. Pastor Abílio, estão querendo jogar o pastor Marco Feliciano contra o senhor. Ligue não, homem. Varão. Amigo assim desse jeito eu quero distância. Quero distância. 2022 eu venci o Covid. Também já venci o diabo. Nós dois não vamos vencer uma jogada de otário dessa? Vocês são babacas. São babacas. Nós dois ligamos um para o outro, começamos a rir. Meu nome é Abílio Santana, não é Tobias nem Sambalate. Será que o senhor irá ao Congresso dos Gideões pedir perdão novamente? O senhor já fez isso em 2010. É de fato, só que em 2010 foi Deus quem disse, vai lá, te retrata como meu ungido. E eu fui e irei 1 milhão de vezes, não só nos Gideões, mas em qualquer lugar que Deus mandar. Nunca foi humilhante sermos humildes. Agora, eu ter que ir nos Gideões pedir perdão? Por quê? Porque a família Bernardino está sendo massacrada? A foto do líder, do fundador dos Gideões, não está lá na parede? Que é isso? Para que tá feio. Volto a repetir, Gideões acabou. Olha o fiasco que foi o Congresso.
um pregador batendo no outro, nada com nada, uma pedição de dinheiro, porque o senhor não pregou nos Gideões esse ano por dois pequenos, grandes fatores. Primeiro, que eu não fui convidado. Segundo, se eu fosse convidado, eu não iria. Um abraço. Isso é pura verdade. Isso aí é pura verdade. Hoje em dia, quando a gente vai ver aí, hoje em dia é um pregador querendo ser melhor do que o outro, bater no outro, em vez de estar pregando ali, mostrando o arrependimento para as ovelhas, mostrando que as ovelhas têm que se arrepender, se redimir diante da presença de Cristo, e eles estão querendo mostrar que um é melhor do que o outro, em vez de pegar a realidade, a verdade. Isso não é correto. Do que ele faz ali, que quando do público dele que está assistindo ele ali vai fazer uma pergunta a ele sobre o pastor Eliseu ser um dos melhores pregadores do Brasil, ele vai dar as risadas de deboche. É só falar, é um grande pregador, ou falava essa pergunta, não quero responder, é o deboche, isso é ironia. A ironia a gente sabe que não é de Deus, a ironia é do demônio, do diabo. E isso aí é complicado, mas eu peço a vocês, meus irmãos, que estão assistindo esse vídeo, como eu falei lá no início lá, que aqueles que não são inscritos possam se inscrever, possa deixar o seu like aí, que isso aí nos ajuda muito o canal crescer. Assiste esse vídeo até o final para poder nos ajudar o canal crescer. Compartilhe esse vídeo e deixa seu comentário aí, tá bom, meus irmãos? Fica na paz.